Você já percebeu que as suas relações têm um padrão? Que não importa com quem você esteja, a história parece se repetir? Muda o parceiro, mas os conflitos continuam os mesmos. E se não for azar? Neste vídeo a gente vai conversar sobre por que você repete padrões nos seus relacionamentos e o que existe por trás dessa repetição. Eu já vou dar um spoiler. Essa repetição não é obra do acaso. É o seu sistema nervoso tentando resolver algo que aconteceu lá atrás. Então, para começar, eu acho que a gente precisa nomear o que é esse padrão, entender o que é esse padrão, porque eu acho que é um termo que todo mundo está utilizando, né? A gente tem visto na internet muitos conteúdos de autoconhecimento, relacionamentos, e eu acho que esse é um termo que muito se fala, né? E ao mesmo tempo a gente tem também essas crenças que vão sendo, né, impregnadas na cultura de que o amor é sobre sorte, o azar, é sobre dedo podre, ou essas questões sociais de que não tem mais homem, ou então não se é mais como antigamente, as pessoas já não querem nada sério. E a gente deixa de olhar justamente para o que mais está afetando, que são as questões emocionais, as questões internas, as estruturas, né, que fazem com que a gente esteja sempre se atraindo, né, e se interessando pelo mesmo tipo de pessoa. Sim, e pode muitas vezes, à primeira vista, parecer que é algo difícil de compreender e de entender, mas o que a gente tem percebido enquanto psicólogo, né, e terapeuta é que se a gente para olhar para isso e observar com atenção para a nossa própria história, esses padrões eles começam a ficar muito claros. Durante os meus atendimentos, amor, eu percebo que existem alguns padrões assim que sempre se repetem. Por exemplo, tem aquela que ela está sempre se sentindo atraída e interessada por homens indisponíveis. Numa festa, e é curioso, porque às vezes você está numa festa e tem vários, mas você vai na direção exatamente daquele que não está pronto ou que não se percebe aberto para viver uma relação. Ou ainda aquela que começa bem. Ela conhece, ela se permite, mas basta algumas semanas passarem, ela já se vê ali presa na ansiedade, na insegurança. Por quê? Porque ela quer ter certeza se aquele relacionamento vai ou não vai para frente. E tem um bem comum que eu confesso que eu me vi muitas vezes nesse lugar, repetindo esse padrão, presa na crença de que eu precisaria sustentar as minhas relações. Então, era eu que puxava para a conversa, buscava cuidar, acolher, eu estava sempre pronta, sempre disponível, não havia reciprocidade. Então, é um lugar, é um padrão que ali naquele primeiro momento a gente se sente super confortável, mas Uhum. depois a gente cansa. E me veio uma cena, até a gente está aqui nesse sofá, e é um exemplo que eu dou muito para os meus pacientes, né, que é como se eu estivesse no sofá, sei lá, na recepção de um consultório. E aí eu sento aqui no meio, aí, né, a maioria dos meus pacientes são homens, aí tem uma mulher de um lado, senta a mulher do outro. É como se eu nem enxergasse uma, eu só enxergar a outra. E aí eu tendo a achar que não tem, né? Mas por quê? Porque é como se esse padrão faz com que eu só consiga ver esse tipo, dentro desses exemplos, né? Essa pessoa que ou eu vou me sobrecarregar, ou essa pessoa que está indisponível. Tem uma pessoa disponível do meu lado, né? Mas eu não estou nem enxergando, eu não consigo nem ver, né? Então o padrão, ele é uma repetição. Então a gente pode dizer, como é que eu sei que é um padrão? Sempre que está se repetindo, né? Se repetiu é um padrão. Então eu preciso olhar, criar consciência disso, né? Para eu poder entender essas dinâmicas do que está acontecendo na minha vida. E muitas vezes isso acontece, né? Na verdade, essa estrutura ela acontece por conta dos nossos traumas, né? Da nossa história de infância. Então, e que muitas vezes nem tem a ver com os relacionamentos amorosos ou com o que eu vi sobre relacionamento amoroso fora, na minha família ou em qualquer lugar, mas sim em sensações e sentimentos que eu experienciei. Então, por exemplo, se eu me senti muito inseguro quando criança, mesmo que por outros motivos, às vezes por uma questão financeira ou sei lá, porque algum dos meus pais podia estar sempre fora de casa e aí eu não tinha tanta essa presença, às vezes nem por algo ruim, mas por conta de trabalho. E aí o natural parece ser: eu quero
buscar segurança nas relações. Então, né, a gente poderia tentar pensar pela lógica, eu vou buscar segurança. Só que o que que é louco? Que isso é o padrão. Eu estou sempre me atraindo por pessoas ou por histórias, eu me coloco em histórias onde eu estou vivendo de novo esse sentimento de insegurança. Sim. E aí que entra esse padrão de trauma, né? Que é, teoricamente, eu preciso de segurança na minha vida, mas eu fico repetindo a sensação da infância, que é estar inseguro. Então, nas minhas relações, eu fico sempre estando inseguro, né? E o que vai acontecendo na vida vai exatamente reforçando essas crenças se a gente não começa a desenvolver consciência sobre elas. Você estava aí falando, amor, e eu me lembrei de uma paciente que ela passou 10 anos casada com uma pessoa e ela se viu, ela passou a se ver nesse lugar, porque ela entendeu durante a infância que para se sentir amada, ela precisava ser útil e estar Uhum. fazendo ou correspondendo àquilo que o pai e a mãe esperavam. Então, ela sai desse contexto familiar e vive essa relação durante 10 anos, sendo essa mulher, buscando ser perfeita, buscando fazer, sem abrir para receber, até um determinado momento em que ela se sente traída, houve de fato uma traição, e ela se percebeu dizendo: Eu fiz tudo por essa pessoa, eu abri mão de tudo para viver essa relação, e olha aí o que, que aconteceu. E aí eu lembro que no nosso um dos nossos atendimentos ela disse: Raquel, eu nunca mais vou viver isso. Eu nunca mais vou me permitir fazer isso comigo. E aí, alguns anos passam, ela se vê novamente numa relação e mais uma vez repetindo esse padrão. E eu acho que algumas pessoas ou muitas pessoas em algum momento da vida, né, para refletir assim: mas se eu já percebi, por que que eu não continuo? Por que que eu ainda continuo fazendo? Por que que eu ainda continuo repetindo esse padrão? É, e eu acho que essa é a estrutura da vida de quase todo mundo, né? Então a gente percebe que é o natural. E aí nos estudos de trauma, da fisiologia do trauma, a gente vai entendendo por quê, né? Que existe essa repetição mesmo de algo que está me fazendo mal. Então a grande imagem que eu faço sobre o trauma, assim, é o trauma ele te mantém preso no passado. Né, então, quem é você preso no passado? É o seu corpo emocional, é o seu sistema nervoso. Então eu fico preso naquela sensação. Por quê? Porque o nosso corpo, e aí entra também o corpo biológico, a única preocupação dele é sobrevivência. Então o corpo ele não está buscando o que é melhor, não existe propósito, não existe destino assim, né, qual o que é que eu tenho que fazer na minha vida para o corpo. Ele só precisa te fazer sobreviver. E a forma mais eficiente dele fazer isso é através de 2 formas: mantendo o que ele já entende que funcionou, só que funcionou o quê? Não de te fazer bem, mas de não te matar, né, e economizando energia. Então o corpo ele sempre vai buscar o que é familiar, né. Então o que é que vai ser familiar na minha história? A sensação de segurança. Ah, o Átila sofreu muito com isso, digamos, mas ele não morreu. Eu vou manter, porque se eu arriscar vir para esse outro padrão aqui, vai que não dá certo. Ou seja, mesmo sendo desconfortável, é um lugar seguro para mim. Exatamente. Então essa é a grande sacada, né, não é sobre o que é melhor, quando se trata de trauma, quando se trata de corpo emocional, e sim do que é familiar. Então a gente fica sempre preso nessa mesma história de por quê? Porque eu fico preso nessa sensação do meu corpo, né, e aí emocionalmente eu fico sempre nesse medo, eu fico sempre nesse lugar de sobrevivência, né. E isso é tão pessoal, né, amor? Eu te ouvindo aqui, eu fico até refletindo sobre. É tão comum e parece ser bem mais fácil julgar o outro. Então, quando eu vejo a história do outro, eu digo: como que essa pessoa consegue ficar nessa relação? Se fosse eu já teria terminado, eu já teria saído há muito tempo. E aí a pessoa tá lá, se vendo naquele molde, muitas vezes achando que nem existe algo diferente daquilo, que é o normal, porque vem de toda uma construção no decorrer da vida de gerações muitas vezes, né, porque são padrões que muitas vezes se arrastam. É, e olha que interessante, porque a pessoa que está vivendo essa repetição e entra nessa frustração, ela vai entrar o quê? Ou de culpar o parceiro ou a parceira, né? Foi ele, ou então essa pessoa é assim, é uma pessoa mau Sim. caráter, enfim.
Ou essa questão de culpar essa coisa do destino, é azar, eu não dou sorte. E essa é uma postura de quem? É a postura da criança. Porque a criança, e aí é real que uma criança mesmo, ela não tem o poder. Uma criança insegura, ela não pode buscar segurança sozinha, ela precisa que alguém dê segurança, né? Que alguém provenha. Ah, eu estou sempre buscando ser provido nas minhas relações, porque eu não tive isso na infância. Então, fico preso nessa sensação, a criança não consegue se livrar, então eu me torno um adulto que acho que eu não tenho como. Sim. E aí, se eu não tenho como, eu não consigo olhar para mim. E aí Eu a olho gente para o acaba. outro, eu responsabilizo o outro, ou Perfeito. o mundo, ou o destino, ou o cosmos, ou Deus. Sim. Ai, Deus tem que mandar. Por quê? Porque esse é o lugar da criança. Eu não tenho poder. Então, essa é a principal característica da criança nisso. Por isso que ela é muito centrada nela, né? Ela acha que tudo é sobre ela, mas ela também acha que é alguém que tem que dar para ela. E essa é a questão do trauma. Ah, é porque você é infantil, você é uma criança. Não é dentro disso, é de quê? O trauma, como essa sensação foi na infância, o trauma me mantém preso no lugar que eu sentia na infância. Por isso que emocionalmente eu fico nesse lugar da criança, Que né? aí corresponde ao adulto que fica no lugar de vítima. É, Porque ele fica esperando esse movimento do outro. Né? É isso, uma ferida que ainda está ali, que precisa ser cuidada, só que para ser cuidada ela precisa primeiro ser exato. E aí vista. eu fico sempre nessa passividade, né? Eu, E, go- não, eu fico lembrando aqui que tem né, além dessa questão do trauma, né, a gente falando de repetição, e a gente sempre fala que existem 3 aspectos, né, que está sempre influenciando as nossas decisões, que é os traumas e as feridas de infância, essa herança social, cultural, e a questão também da herança familiar, né, transgeracional, que também faz com que a gente entre nessa repetição, sim, né? no sistêmico eu gosto muito quando a gente fala que nós somos muito mais leais do que livres. Então a Uhum. própria perspectiva do livre-arbítrio, né, ela pode ser aí relativizada. E porque o amor, muitas vezes, ele se confunde com essa lealdade. E aí a gente acaba por ser leal não só no amor, mas também na dor. E eu gosto muito de falar sobre a lealdade, metaforicamente falando, sobre como se nós fôssemos ligados por um fio invisível às nossas famílias, né? E que através desse fio, o que é que vem aí? Tudo que eu aprendi e entendi como amar, sofrer, inclusive esses padrões. Então, me perceber honrando, como você falou, amor, me deixa segura, porque é um cenário que já é conhecido por mim. Uhum. Aqui eu posso ficar tranquila. E a lealdade é interessante a gente observar que ela opera no nível de ou eu repito aquela história que já é conhecida por mim, existe esse repertório, né, internalizado que me leva a repetir, ou ainda que eu acho também muito forte e importante da gente trazer aqui, amor, e conversar mais sobre, que é o eu evitar fazer diferente, porque no evitar aquilo o meu corpo sente como estranho, então eu deixo de honrar no amor e honro na dor, porque eu nem sequer Uhum. percebo que eu tenho essa possibilidade. Então a gente fala muito no sistêmico sobre a quem eu estou sendo leal quando eu repito um padrão, por exemplo, de rejeição, ou de Uhum. traição, ou de abandono. É muito comum quando eu vou ali constelar alguém, uma mulher, que quando a gente vai perceber por que que ela se atrai repetidas vezes por homens indisponíveis. E aí, quando a gente vai olhar na constelação familiar, essa mulher está sendo leal à sua mãe, que foi abandonada, e aí, honrando essa mãe, sendo leal a essa mãe nessa sensação e nessa experiência, ela se atrai por pessoas que não conseguem ali manter esse vínculo. E é engraçado que agora eu te falando, amor, eu me lembro que houve um momento na minha vida que, como a minha mãe sempre foi traída pelo meu pai, e ela gostava muito de sair, ela queria que meu pai saísse com ela, e o meu pai sempre foi assim, de a minha mãe Uhum. sai e faz o que ela gosta, e ele sai e faz o que ela gosta. Quando eu me vi vivendo um relacionamento onde o meu parceiro, ele gostava de passear comigo, ele me inseria nos contextos, nas viagens, eu deixava de falar para minha mãe porque eu me sentia culpada por Uhum. estar vivendo algo que ela tanto queria,
mas ela nunca viveu. Como se estivesse desonrando, né? Isso. E até se ela não viveu, quem sou eu para viver? Então é como, agora conversando contigo, eu percebo claramente que eu nem sequer me autorizava. Então o que é que eu fazia? Eu me escondia. Eu deixava de conversar com ela porque eu me sentia culpada. Eu ia para um lugar mesmo, às vezes até de pena. Como? Como que eu vou fazer, né? Diferente dela. Quem sou eu? Ela não viveu, como é que eu vou estar Uhum. vivendo? Isso é tão forte, né? E essa coisa de tem a ver com esse pertencimento, né? Então a gente está falando de amor, que é o que o ser humano está buscando no fim das contas é ser amado. Então na hora que eu não honro, eu corro o risco de não pertencer e não ser mais amado, né? Que pertencimento é uma forma de ser amado. E aí por isso que eu continuo honrando. Sim. E aí eu fico lembrando quando você fala de sistêmico, que eu acho que para as pessoas, né, precisa ficar claro que não é nesse só, eu tô honrando só aquela história que eu vivi ou que eu escutei daqueles, né, daqueles ancestrais, familiares mais próximos, mãe, pai, a minha avó que eu conheci. E muitas vezes eu posso estar, né, repetindo roteiros de histórias de ancestrais que eu nem conheci, né, mas que faz parte da minha linhagem, né? Sim. E aí, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Porque quanto mais eu entendo sobre a minha história e sobre aqueles que fazem parte dela, mais nessa compreensão eu vou me permitindo fazer diferente, encontrar esse lugar mesmo no meu corpo onde eu posso relaxar, Uhum. descansar. Essas pessoas não conseguiram, elas não tiveram essa oportunidade, e o que é que eu vou fazer? Se agora isso se faz possível para mim. Acho que é aí que a gente consegue, então, criar um novo padrão. Porque a gente conversa muito sobre isso, né? Eu identifico um padrão, eu percebo se aquilo me faz feliz ou se eu estou sendo leal a uma história que não é minha e me permito, me convido a escrever o meu próprio roteiro. E aí, criando um novo padrão, eu vou me abrindo para ver, para perceber, para sentir novas possibilidades. E aí aquilo que parecia que nem existia dentro das crenças que a gente começou aqui falando, como num passe de mágica que não é mágica, começa a se mostrar, olha, tem sim pessoas que querem se relacionar. Tem sim Uhum. pessoas bacanas que valem a pena investir, que eu posso me sentir segura, que eu posso confiar. É, e eu fiquei lembrando aqui que sempre nos processos de terapia, né, quem atende sabe que chega um momento que, agora eu dei um nome, antes eu chego confuso, agora eu dei um nome. Você tem um padrão, é por isso, por isso. E agora, né? Então muitas vezes você pode se perguntar, e agora então o que que eu faço? Eu estou me identificando nisso tudo, né? Então é como você está falando, né? O primeiro passo é criar consciência, olhar. E às vezes a gente não olha até porque não tem coragem. Sim. E dói, né, amor? Exatamente. Então é criar essa consciência. Então o primeiro passo, por exemplo, para você que está assistindo a gente é observa. Começa a se observar. Porque não é só identificar ali rapidamente, você precisa ficar com essa sensação. Ver como é na hora que eu estou na minha história ali percebendo, né? Porque esse vai ser o primeiro passo, é a tomada de consciência. Porque é um caminho, né? A gente vai precisar, não é do dia para a noite, né? Sim. Então quando a gente vai contando nossa história, também não é a gente vai olhando uma coisa e vai se abrindo para o novo, mas aos poucos, né? Às vezes a gente vai dar um salto quântico, né? Mas esse primeiro passo é realmente a gente se observar, a gente criar consciência, né? Para aí sim, quando eu estou consciente do que está acontecendo, eu tenho o poder de agir. Aí eu saio do lugar de vítima, né? Eu saio do lugar dessa impotência, né? Sim. E aí vocês podem ter reparado que aqui nessa conversa mesmo eu fui acessando e fui tendo insights, então eu não tenho a menor dúvida de que isso também pode ter acontecido com você. É muito importante para a gente que você, tomando nota desse padrão, dessa lealdade, você possa comentar, deixar aqui nos comentários, para a gente É. percebendo, E né, o antes disso, eu sentido. acho que é só importante para a gente fechar assim a linha de raciocínio primeira coisa que você precisa saber, ninguém está imune. Todos nós nas nossas relações a gente vai estar repetindo padrões. Então, sempre vai existir um padrão, né? E aí esses padrões vêm de quê? Vêm dos nossos traumas, né, e das nossas feridas de infância, vêm das heranças sociais, culturais, essas influências de o que é o amor, como o amor deve ser vivido, como as relações devem ser vividas, e as lealdades, os roteiros repetidos que têm a ver com a nossa herança, né, familiar.
E aí depois que eu começo a observar e entender que existe um padrão, eu vou criar consciência deles, né. Então fica com essas 3, né, 3 regrinhas para você começar a entrar nesse processo de autoconhecimento nos relacionamentos. Sim, é importante. E é tão bacana quando você fala, amor, porque eu identifico a ferida. Isso já até, às vezes, um tema bem comum, mas o que é que eu vou fazer a partir disso? Acho que a maior proposta da gente aqui é essa. É. Além de identificar, dar o próximo passo na direção da transformação, da integração, que é onde a mudança ela começa a ser possível de acontecer. Então para continuar essa conversa, deixa nos comentários aqui, a gente olha e vai responder todos, né. Então, o que que você tem percebido, né, de padrão, de repetição, ao longo da sua história nos relacionamentos amorosos? Compartilha com a gente. E não deixa de se inscrever no nosso canal.